Bom, então vamos lá. Aula hoje, dia 10/5, né? Então a gente vai começar a falar um pouquinho de derivadas parciais, tá? Aqui é um pouquinho diferente da função de uma variável, né? Vamos pensar aqui se eu tenho... Só relembrar como que funciona a derivada de função de uma variável. De função de uma variável. Tá? Bom, então lá eu tenho y igual a f de x. Né? Então, bom, o que significa existir a derivada no ponto x0, né? f' de x0. Deixa eu só melhorar aqui meu link, muito ruim. Então, aqui, ó, por definição, isso aqui é limite quando x tende a x0, né, do quociente de Newton. f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, quando esse limite existe, isso aqui é o que a gente chama de derivada do ponto x0, de f no ponto x0. Ou, posso reescrever assim, limite quando h tende a 0, de f de x0 mais h, menos f de x0 sobre h. Tá? Esses limites são equivalentes, né? É só chamar h de x menos x0. Tá? Então, quando esse limite existe, a gente tem a derivada. Então, se, digamos aqui, eu tenho uma função, né, y igual a f de x, aqui eu estou no gráfico, o gráfico, digamos, né, seja esse. Aqui o ponto x0. Então, deixa eu trocar aqui só a cor. Bom, isso aqui representa, né, f' de x0, ele é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de y igual a f de x no ponto x0, f de x0. Então, essa é a ideia geométrica da derivada, né, para a função de uma variável. Ou seja, quando eu aproximo aqui, ó, x tendendo a x0, eu calculo o limite desse quociente de Newton aqui. Quando ele existe, ele dá a derivada do ponto x0, que é o coeficiente angular da reta tangente, né, passando nesse ponto de x0, f de x0. Bom, então a gente toma o quê? O limite ao longo de uma direção. Né? E para funções de duas variáveis, né? Essa noção que a gente fala aqui de derivada para a função de uma variável, ela, a gente trata ela como sendo derivável ou diferenciável. Né? Vocês vão ver que para funções de duas ou mais variáveis, a noção de diferenciabilidade é um pouquinho mais, um pouquinho diferente, tá? Porque não vai ser essa questão de tomar um limite dessa forma. Tá? Só lembrando, quando a gente está aqui para... Então, vamos pensar aqui, derivadas parciais. Para funções de duas variáveis. Tá? Vamos começar com de duas, depois a gente vai para 3. Então, ó. Bom, então vamos pensar aqui uma função, né? Vou pensar que eu estou no domínio aqui da minha função. De duas variáveis, então aqui o domínio, xy, tem um conjunto D aqui, o domínio da função, um ponto aqui, ó, x0, y0, isso aqui é um ponto do domínio, tá? E claro, eu tenho a f aqui no contradomínio R, né? Aqui são os valores, né? Deixa eu colocar aqui f, e aqui, digamos, f de xy. Se eu pegar aqui x0, y0,
Então, peguei um ponto aqui, xy qualquer, eu tenho f de xy lá, um número real. Depois eu coloco a ideia geométrica, tá? Em relação ao gráfico. Para duas variáveis a gente tem também, né? Lembrando que o gráfico ele mora em R3. Então, bom, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro de tudo, vou até trocar aqui a cor, eu vou aproximar desse ponto aqui, ó, x0, y0, através da reta y igual a y0. Então, vou vir aqui, ó, por essa reta aqui, ó. Opa. Claro, os pontos têm que estar no domínio, né? Então, essa reta aqui é y igual a y0. Tá? Então, vamos pegar a função de duas variáveis, né? Então, tem aqui, ó, z igual a f de xy. Bom, eu vou aproximar para aquela reta ali, tá? Então, ó, trabalho com esse quociente aqui. Isso aqui define uma função de uma variável. Que função? Eu vou chamar de g de x a função f de x, y0. Então, observe que eu fixei aqui, ó, né? Tô y igual a y0, fixei a segunda componente y0, f de x, y0. Bom, eu preciso tomar o limite aqui, ó, no ponto x0 e y0, então posso me aproximar desse ponto pelas duas direções. Bom, ok. Então, por definição, se a g é uma função de uma variável, de uma variável. Por quê? Bom, ela vai pegar um ponto aqui. Por mais que o ponto tenha duas variáveis, a segunda está fixa igual a y0. Então, ela vai depender só do valor de x que eu pegar aqui. O y é igual a y0, né? Então, fixei aqui. Isso aqui passa a ser uma função de uma variável só. Bom, vou ver se tem a derivada de g' de x0. Bom, se essa função for derivável, tem que acontecer isso. Limite, quando h tende a zero, g de x0 mais h menos g de x0 sobre h. Então, lembrando que é a função de uma variável. A g, por quê? A segunda componente está fixa, então isso aqui só está dependendo de x. Vou voltar. Quem é a g de x0 mais h? Então, vai ficar o limite, quando h tende a zero, g de x0 mais h, vou substituir onde está x por x0 mais h. Então, vai ficar o f de x0 mais h, y0, né? Menos f de x0, y0. Isso aqui sobre h. Então, se esse limite existe, ou seja, se essa função g é derivável em x0, isso é o que a gente chama de derivada parcial. Então, f possui derivada parcial em relação a x, em relação à variável x, no ponto x0, y0. Tá? Então, qual que é a notação que a gente usa? A gente usa essa notação aqui, ó. Essa letra grega que chama derrom. Tá? Derrom f, derrom x. Então, é diferente de d, porque d a gente chama de derivada ordinária, porque é de uma variável só. Quando eu trabalho com duas ou mais variáveis, a gente chama de derivada parcial, né, em relação à primeira variável, que é a variável x, no caso, x0, y0, ela é definida por esse limite aí, caso ele exista, né? F de x0 mais h, y0, menos f de x0 sobre h, quando h tende a zero. Então, se esse limite existe, é o que a gente chama de
derivada parcial da f em... Perdão, que faltou outro ponto, né? É x0 e y0. São duas coordenadas. x0 e y0. Então, no fundo, o que a gente fez? A gente fixou a segunda componente e derivou a função em relação à primeira. Tá? Vou fazer um exemplo aqui usando a definição. Tá? Depois a gente vai partir para a prática. Ó. Vamos considerar essa função aqui, f de xy igual 2x quadrado y. Vamos por isso aqui. Então, vamos calcular a derivada parcial da f em relação a x. Vamos por exemplo, aqui, sei lá, vamos pegar um ponto aqui, 1, 2, por exemplo. Tá? Vou escrever por definição. Ó, limite, quando h tende a zero, f, então a primeira componente, 1 mais h, 2, menos f de 1, 2, sobre h. Opa. Então, isso aí é o quê? Bom, limite, quando h tende a zero, vou substituir. Quem é o f de 1, 2? Perdão, f de 1 mais h, 2. Então, o x é 1 mais h. 1 mais h ao quadrado, que duas vezes, né? 2x quadrado, vezes y, 2, sobre, menos, vamos colocar menos, f de 1, 2. Então, x igual a 1, y igual a 2, fica 2 vezes 1 ao quadrado vezes 2, sobre h. Bom, continua a continha. Limite, quando h tende a zero, vou abrir essa expressão. Então, o quadrado do primeiro, que é 1, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, vezes 2, né? Faltou o 2 aqui. Isso aqui vezes 2. Menos 4, né? Sobre h. Bom, isso aqui é o quê? Limite, quando h tende a zero. Aqui, observa, agora que eu multiplico 2 com esse 2 aqui, ó, vai dar 4. 4 vezes 1, 4. Menos esse 4 aqui, cancela. Então, vai ficar aqui, ó, 8h mais 4h ao quadrado sobre h. Bom, isso aqui é limite. Quando h tende a zero, 8 mais 4h, isso aqui dá 8. Então, bom, essa derivada parcial é 8. E vamos pegar essa mesma função aqui, vamos calcular num ponto arbitrário, ó, derrom f, derrom x, num ponto x0 e y0, arbitrário. Usando a definição que eu coloquei ali. É a mesma coisa, a limite quando h tende a zero, f x0 mais h, y0, menos f de x0, y0, sobre h. Observa que ao invés de eu usar números, eu estou usando x0 mais h e y0, x0 e y0, que é a definição aqui de derivada parcial. Isso aqui existe se esse limite aqui existe. Só lembrando que a função é essa, né? 2x quadrado y. Então, vou substituir ela aqui. Ó. Isso aqui é igual limite, quando h tende a zero, f de x0 mais h é 2x quadrado y. Né? Então, x0 mais h ao quadrado, y0, menos 2x0 ao quadrado, y0, sobre h. Então, ó, só não onde estava 1, eu pus x0, onde estava 2, eu pus y0. Né? Ó, troquei aqui, x0 e y0. Então, ficou x0 mais h ao quadrado, vezes y0, x0 ao quadrado,
2, né? x0 ao quadrado vezes y0. Tá? Bom, fazendo essa continha aqui, vocês vão ver que vai dar o quê? Ó? Isso aqui dá limite, quando h tende a 0, duas vezes, vamos desenvolver o quadrado, vai dar x0 ao quadrado, mais 2hx0, mais h ao quadrado, menos 2x0 quadrado y0, aqui faltou y0, né? Sempre estou esquecendo, dividido por h. Então, ó, eu tenho 2, x0 ao quadrado, y0. Cancela com esse 2, x0 ao quadrado, y0. Tá? Então, ó, vai resultar no quê? Limite, quando h tende a 0, fica 4, x0, y0, opa, y0h. Tá? Ó, 2 vezes 2hx0 vezes y0, mais 2y0h ao quadrado. Isso aqui tudo sobre h, que é 4. Viu? Bom, calculando, vou dividir tudo por h, fica limite, quando h tende a 0, 4x0, y0, mais 2y0h. Calcula esse limite quando h tende a 0, dá 4x0, y0. Bom, então eu fiz para um caso geral, um ponto qualquer x0, y0 e calculei a derivada parcial em relação a x, né? Então aqui, ó, para essa função, a função f de xy igual a 2x quadrado y, a derivada parcial da f em relação a x, estou falando só da primeira variável, depois a gente vai ver da segunda também, x0, y0, isso aqui é 4x0, y0. Deixa eu só comparar aqui, ó. Então vamos olhar aqui a função, essa função aqui. Tá? Vamos pensar. Bom, vamos pensar nessa função f e derivar ela em relação a x, tá? Então, vamos derivar f com as regras usuais, as regras que a gente sabe para a derivada de uma variável, tá? Em relação a x, em relação a x, considerando o y constante. Então, o y nessa derivada aqui, ela vai funcionar como uma constante para mim. Então, ó, então vamos pensar. Então, a derivada da f em relação a x, xy. Então, ó, o 2 aqui está funcionando como constante e o y também. Então, ele sai da derivada. Então, aqui é 2y, derivada em relação a x de x quadrado. Bom, então, de novo, eu estou pensando, derivando aqui em relação a x, tomando o y como constante. Se eu derivar de x quadrado, isso aí dá 2x. Com esse 2 aqui, então vamos colocar aqui, 2y vezes 2x. Isso aqui dá 4xy. Bom, num ponto em x0, y0, a derivada parcial da f em relação a x em x0, y0, ó, só vou substituir aqui, ó, dá 4x0, y0. Então, tá aqui, ó, 4x0, y0. Então, observa que é fácil de derivar parcialmente, usando isso que eu falei. Quando eu derivo em relação a x, o y comporta como constante. Tá? Bom, isso derivada parcial em relação a x. Ok? Vamos pensar agora em relação a y. O que é derivada de f em relação a y no ponto x0, y0? Então, o que eu considerei aqui, né, ó,
Vamos voltar aqui no gráfico. Y igual a y0, agora eu vou considerar x igual a x0. Vou considerar essa aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui. Ó, essa aqui, ó. Essa reta vertical, x igual a x0, tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui dá o quê? Né? Por definição, é limite quando y... Perdão, vamos usar h tende a 0, né? Que é mais fácil. Eu vou pôr k, porque eu estou mexendo na segunda variável. E depois, na hora que a gente for falar de derivada direcional, aí eu vou ter que pôr os dois. H e k, e aí não é o mesmo. Então, vamos colocar aqui a limite quando k tende a 0 de f x0 y0 mais k. Tá vendo? Agora, a variação é na segunda variável. Menos f de x0 sobre y0 sobre k. Então, se esse limite aqui existe, isso aqui é a derivada em relação a y no ponto x0 e y0. Então, isso aqui é chamado de derivada. Tá, vamos colocar aqui, se o limite existe, então a expressão é chamada, deixa eu apagar aqui para escrever, chamada de derivada parcial de f em relação a x a y, desculpa, né, segunda variável, a y em x0 e y0. Bom, vamos voltar nesse mesmo exemplo aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo. Ó, então, voltando, né? Depois eu faço uma recapitulação. Ó, o que acontece agora, né? Se eu derivar essa função do exemplo anterior, que era 2x² y, né? Vou derivar ela em relação a y. Vou calcular derivada parcial da f em relação a y em x0 e y0. Tá? Bom, vamos calcular primeiro no xy qualquer, do jeito que a gente faz. Ah, perdão, vamos fazer por definição. Vamos fazer isso aqui por definição, depois eu mostro que vale a mesma regrinha que a gente viu para x, tá? Então vamos fazer aqui. Bom, por definição, isso aqui é o quê? Isso aqui é limite quando k tende a 0, né? A definição que eu acabei de escrever aqui em cima, né? É a mesma do quociente, só que agora eu faço a variação na segunda componente. Então, vai ser a f de x0, y0 mais k, menos a f de x0, y0, sobre k. Agora eu vou substituir aqui os valores da função, né? Quem que é a f destes dois pontos. Então, isso aqui é igual a limite, quando k tende a 0, de 2x0 ao quadrado. Agora, onde está y, vou substituir por y0 mais k, menos 2x0 ao quadrado y0 sobre k. Bom, observe que aqui eu tenho o 2x0 ao quadrado y0, então vai cancelar com esse. Vai restar só, deixa eu colocar aqui, limite, quando k tende a 0, 2x0 ao quadrado vezes k, no numerador. E no denominador dividido por k. Então, isso aqui dá limite quando k tende a 0 de 2x0 ao quadrado. Como isso aqui não depende de k, isso aqui é k, tá? Depende de k, isso aqui dá 2x0 ao quadrado.
Então, a derivada parcial da f em relação a y dá 2x ao quadrado. Vamos pensar do mesmo jeito, né? Observa, eu fixei agora a primeira componente. Então, vou calcular a derivada parcial da f em relação a y de zip. Né? Bom, eu vou considerar a primeira componente como constante. Considerar, vou até colocar assim, considerar x igual a uma constante para fazer o processo. Então, bom, o que dá essa derivada? Vou colocar aqui mais embaixo só o que fica aparecendo a função lembra. Vamos colocar então, derivada em relação a y de 2x ao quadrado y. Como o 2 é constante, eu estou derivando em relação a y, o x é constante, então x quadrado é constante. Então isso aí sai da derivada. 2x quadrado, derivada em relação a y de y. Bom, essa derivada aqui dá 1. Isso aqui então dá 2x quadrado. Então o que dá no ponto x0, y0? Isso aqui dá 2x0 ao quadrado. Ó. Compara esse com esse aqui. Então, bom, a gente consegue aplicar as técnicas que tem no cálculo de função de uma variável para isso aqui também. Tá? Então, se eu for derivar em relação a x, eu considero y como constante. E se eu for derivar em relação a y, eu considero x como constante. Ok?